Você já imaginou como seria uma sociedade sem lembranças? Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas impressões sobre uma distopia nacional, que é o livro Lembranças, primeiro livro de uma trilogia do Munir Charruf. Munir Charruf é médico, ele tem 2 antologias de contos publicadas e Lembranças é o primeiro romance do autor. Como eu mencionei, é o primeiro livro de uma trilogia e que traz uma premissa aí no mínimo intrigante. Aqui a gente tá falando de uma sociedade distópica, a gente não tem muito bem situada onde está essa sociedade, o que na verdade também tem muito a ver com a própria premissa do livro, porque a gente tá falando de uma sociedade em que as pessoas acordam todos os dias sem lembranças de quem elas são, de onde elas estão. Toda essa sociedade é controlada pela tecnologia, então as pessoas assim que acordam, elas têm lembrantes, que são comandos de voz que aparecem ali por telas para elas, dizendo qual é o nome delas, onde elas trabalham, quais são os procedimentos que elas devem seguir para dar continuidade ali no dia delas. A nossa protagonista é a Raquel, que todos os dias então ela acorda com este lembrete, vai para trabalhar e a vida dela é essa repetição basicamente de mesmos dias dos quais ela nunca se lembra. Acontece é que o livro já começa com a Raquel acordando e quando ela vai para tomar uma das pílulas que todas as pessoas dessa sociedade precisam tomar, ela encontra junto um bilhete dizendo para ela não tomar aquela pílula e ao invés disso tomar uma outra pílula escondida para que nenhuma tela capte o que ela está fazendo. E conforme ela vai substituindo, a lembrança dela começa a retornar aos poucos, que vai suscitar inúmeras reflexões e também proporcionar uma série aí de eventos. Acho que assim, logo de cara, o que a gente já tem de um fator bem importante é essa intertextualidade que o Lembranças exerce com o filme Matrix, porque as pílulas que a Raquel e as outras pessoas da sociedade precisam tomar todos os dias são pílulas azuis e a pílula que ela recebe, que ela não sabe de quem ela está recebendo, mas que ela começa a tomar e pouco a pouco as lembranças dela vão voltando, são pílulas vermelhas. Então assim, a gente tendo uma mínima noção aí do significado das pílulas em Matrix, a gente já consegue transpor esses significados aqui pro livro e já entra nessa questão da retomada da consciência. Uma das coisas que eu achei mais interessante aqui na leitura é porque essa premissa, né, de uma pessoa que não tem lembranças todos os dias, não é algo exclusivo desse livro. A gente já vê isso repetido, né, em outras obras, em outros livros, filmes e tudo mais, mas normalmente isso se resume a uma pessoa e a gente acaba tendo, então, as reflexões individuais disso, os impactos individuais. Como isso tem a ver com o impacto na personalidade, construção de laços, a própria formação de um eu. Nós somos, né, a bagagem daquilo que a gente viveu, das coisas que a gente escutou, que a gente aprendeu, e quando a gente perde tudo isso, a gente perde também a nossa identidade. E aqui, quando a gente tá falando de uma sociedade em que isso acontece com todas as pessoas, a gente coloca aí mais uma camada de reflexão, né, do que isso pode significar. Porque para além de todas essas questões individuais, a questão, né, do eu, a gente tá falando de uma sociedade em que é impossível, então, você criar laços com outra pessoa. A gente pode falar de significado de família, de amizade, de relacionamentos amorosos se ninguém lembra de ninguém? Como que a gente constrói isso? Qual é o significado de morte, de luto, numa sociedade em que ninguém estabelece laços com ninguém? Mais ainda, indo aí pro nível político, que é um dos pontos centrais aqui do livro, embora ainda não tenha sido destaque aqui nesse livro, isso vai voltar a aparecer nos próximos livros, segundo as informações do autor pra mim. Mas de qualquer maneira a gente não pode falar de um livro de distopia sem pensar no contexto político que ele apresenta. E quando a gente tá falando então de uma sociedade que não tem lembranças, a gente tá falando de uma sociedade que não é consciente de si e que, portanto, está completamente suscetível à manipulação de alguém. Como você vai contestar qualquer coisa se você não tem noção dos seus próprios direitos? Se você não consegue adquirir consciência sobre o que você vive? Como é que você vai ter noção do que é certo, do que é errado, do que é exploração, do que é abuso, se você não tem a consciência de que você está sendo explorado, de que você está sendo abusado? Uma das máximas aqui mais repetidas no livro, que é repetido incessantemente para a sociedade, que eles recebem todos os dias o lembrete: o trabalho liberta, obediência é felicidade. Ou seja, quando você tem uma sociedade que não é consciente de si mesma, você consegue explorar essa sociedade fazendo com que ela trabalhe
incessantemente para alguém, produzindo algo para alguém e sem desfrutar de nada daquilo que ela está produzindo. O que não é algo assim tão distante quando a gente pensa na nossa sociedade e a gente fala de falta de consciência de classe, por exemplo. Então Munir faz uso aqui dessa metáfora, né, dessa sociedade sem lembranças, trazendo reflexões sobre a nossa própria sociedade e questões de exploração da classe trabalhadora, por exemplo. Claro, né, com a gente tendo essa questão da obediência e felicidade, a gente tá falando, obviamente, né, de um governo totalitário, mas, de novo, a gente não tem o foco aqui nessa questão do governo, porque nesse livro a gente tá falando da apresentação dessa sociedade. A gente tá falando de uma protagonista que aos poucos está recobrando uma consciência, ela não sabe onde ela está, ela não sabe o que está acontecendo, então a gente também não tem essas informações. Em momento algum da história, a gente tem expresso esse governo. A gente não sabe quem está por detrás, quem está manipulando. A gente só sabe como as coisas estão acontecendo. E o Munir me informou, né, que nos próximos volumes a intenção é focar mais nessa questão política dos livros. E acho que outro ponto, né, muito importante que a gente tem aqui é também, né, o questionamento que sempre surge, por exemplo, quando a gente fala das pílulas da Matrix. Tomar ou não tomar? Porque quando a Raquel vai tomando essa consciência e vai tendo noção, né, do horror em que ela está vivendo, ela vai também ter esse questionamento. Será que é melhor ela ter consciência daquilo? O que ela pode fazer em relação àquilo? Será que ela não era mais feliz enquanto ela não tinha noção de nada e estava vivendo aquela vida mecânica? Enfim, são várias dessas reflexões que são suscitadas durante a leitura, que tudo isso é feito de uma maneira muito natural no fluir do livro, né? O livro ele já começa com a Raquel despertando e a gente junto com ela vai tendo essas mesmas sensações de começar a perceber o local, tentar entender o ambiente, tentar entender o que está acontecendo. Então é muito fácil a gente se conectar com a protagonista nesse sentido. É muito interessante como Munir faz uso, né, de repetições de certos momentos da narrativa para trazer pra gente essa sensação da repetição da mesmice dos dias em que eles estão vivendo. Ele tem uma escrita também que é muito fluida, ele é um livro bastante ágil, não é um livro comprido, então é uma leitura que dá pra gente fazer mais rapidamente, até também pela série de eventos que a gente vai encontrar aqui. Mas ao final ele vai adquirir aquele ritmo mais veloz, né, pela série de eventos que a gente vai ter ao fim, uma coisa acontecendo atrás de outra. Vale dizer que o livro termina num ponto que deixa a gente ávido pelo próximo livro, então fica aí aquela abertura para continuação e o indício de que tem muito mais coisas aí a serem descobertas. Foi uma leitura que eu gostei bastante, ela me envolveu bastante, trouxe muitos pontos de reflexão que eu gostei de encontrar. Vale dizer que ele é um livro também que ele tem gatilhos para passagens de assédio, de estupro. São poucas cenas em que a gente tem insinuação desses momentos, mas ainda assim podem ser cenas que podem despertar gatilhos, então fica aqui o aviso. E eu com certeza já fiquei curiosa então pra continuar a leitura, ler os próximos volumes, ver o que o Munir tem a desenvolver e o que ele tem a entregar pra gente em termos de narrativa, e principalmente, né, de desenvolver essa sociedade, o que está por detrás dela. Fiquei muito curiosa pra conhecer mais. Já deixa aqui nos comentários se vocês ficarem interessados pela leitura. O livro tá disponível pra compra no site da editora, tem link aqui também pra vocês conferirem. Aproveitando, gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito no meu trabalho. Muito obrigada pelo engajamento. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.